In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos então, caríssimos, na segunda-feira, em 70ª, celebrando São Francisco de Sales. Um homem, sobretudo, espiritual e um diretor de almas, hein? Grande, doutor. Nos leva a perguntarmos qual devia ser a nossa espiritualidade. Quais seriam os grandes traços de espiritualidade que nós devíamos cultivar na nossa vida hoje, né? Hoje, atual. Desculpe, é que eu não posso esquecer de que tem uma... Eu não sei se eu não vou chamar de linha espiritual, né? Mas é uma linha carnal. É uma linha carnal que segue Francisco, né? Mas totalmente humanista, completamente destruidora da igreja e por ali vai, né? Por ali vai. Então, não, a nossa espiritualidade devia ser, eu digo, em primeiro lugar e antes de tudo, cristológica. Eu fico pensando naqueles dias que vão restar entre os 3 dias de trevas e o retorno de Jesus, onde estará em crescente, assim, exponencialmente, a nossa saudade, o nosso desejo de estar com Jesus, de estar com Deus. Sim, talvez devíamos dizer que fosse uma espiritualidade mariana, nesse sentido de que Nossa Senhora e São José esperavam ansiosamente o Messias, né? Esperavam ansiosamente o Messias. Nós também devíamos esperá-lo. Como a sentir que esse mundo se desfaz, que todas as esperanças, todos os trabalhos, tudo isso já não brilha mais, já não atrai, não tem mais interesse. Esse mundo não tem mais interesse. Nem pensar em restauração, em retomar vida normal, em espiritualidade normal, digamos, nada disso mais. É uma certeza, essa espiritualidade seria uma certeza de que só em Cristo Jesus, no seu retorno, na sua glória, nós poderíamos realmente alcançar o desígnio divino. Então essa seria talvez a primeira grande marca na nossa espiritualidade. Uma grande saudade, um grande desejo de estar com Jesus, né? de viver, de plenitude, de que se plenifique finalmente, nada mais nos contenta. Não há meios termos, uma santidade em qualquer tom. Não, é a única, né? É a definitiva. Então, talvez esse fosse o primeiro traço de uma espiritualidade hoje. Essa busca radical da pessoa de Jesus, de estar com ele. Enfim, teria que dizer tanta coisa, né? Mas outro traço, talvez, importante para a nossa espiritualidade seria um amor incomensurável pela igreja. A igreja de Cristo que ele deixou. E justamente ao vê-la tão ameaçada, tão destruída, tão perseguida, tão desfeita, tão em dúvida, tão insegura, justamente aí é que a gente devia agora se firmar, né, em ser igreja,
e ser verdadeiramente igreja católica, seguidores dos apóstolos, a sã doutrina, não modas passageiras, teologias passageiras, não, mas aquele sólido alimento que a igreja foi durante os milênios, né, esses 2 milênios. Né, uma espiritualidade que quer preservar a igreja nesse século, nesse mundo. Né, a sua verdadeira face, em tudo, na sua teologia, na sua disciplina, como nós devíamos preservar a disciplina da igreja. Hoje ela é tão difícil. Né? Pense, por exemplo, na missa dominical, na confissão. Não, recebida válida e licitamente. O pessoal se contenta em receber válida e que seja ilícito. Não, não. Com toda a validade, com toda a licitude. É assim que a gente devia viver os sacramentos. Como cumprir a lei da missa dominical, se não tem padre mais que celebre a missa católica? E tal forma que fosse realmente um ardente desejo de rezar a missa tridentina. A missa tridentina. E assim, tudo aquilo que a igreja, a moral da igreja, preservar a moral da igreja, não dediversar, não há nada nesse mundo que nos faça desviar do status moral da igreja. De querer usar meios termos, de querer usar meias verdades, de querer poder compaginar com tudo, né? E se amoldar a todas as situações, a todas as... Não, a moral da igreja mesmo. Aquilo que é sim, sim, não, não. Certo, certo, errado, errado. Talvez esse fosse... Então, teologia, liturgia, moral, a oração, né? A oração da igreja. De fato, aquilo que se consagrou na igreja, né? Como a grande oração, o rosário, com certeza, a oração mental, sem dúvida, o breviário, que é a oração da igreja, é a extensão da missa. O breviário é a extensão da missa para o dia. Como a gente devia amar tudo isso que é legitimamente eclesial, que lembra, que traz à igreja. Até o padre, com certeza, a batina, que é uma bandeira da igreja. Os religiosos, os seus hábitos. Vocês, aquela veste decente, como é que diz lá no Salmo? Que louvar a Deus com vestes sagradas, a cogula, né, que nós estamos usando. Né? Louvar a Deus com vestes sagradas. Tudo que realmente é igreja católica, isso devia ser forte na nossa espiritualidade, fortíssimo na nossa espiritualidade. Inclusive, o caráter penitencial. Esse é um outro item forte do nosso tempo. Veja, queridos, característica do nosso tempo é o desfazimento de tudo, da sociedade, das nações, da igreja, já falamos, né? Das relações mesmo não só sociais, mas também de trabalho, né? Laborais, e tudo. O próprio planeta
próprio planeta se desfaz. E com tudo isso vem muito sofrimento. Né? Vem muito sofrimento. Digo que a nossa penitência principal devia saber enfrentar, afrontar com ânimo, com coragem e também com imensa caridade de uns para com os outros, especialmente para os mais atingidos e os prófugos, os grandes eventos, as grandes calamidades que se abatem sobre o mundo, né? Não excetuando a guerra, né? As doenças, até aquelas que os homens se afligem como uma arma, né? Para conseguir aquilo que... Né? Então, sim, de seguro isto, queridos, ter coragem para passar pelos sofrimentos, os múltiplos sofrimentos. Pensem em nós, que pela maioria todos somos homens de cidade, homens mais de escritório do que de qualquer outra coisa, né? E agora tendo que arrancar da terra com as próprias mãos o alimento, né? E de cuidar a defesa contra todos esses ataques que querem fazer e estão fazendo sobre nós, né? A legítima defesa, e isso também faz parte da nossa espiritualidade, né? Para não nos contaminarmos, e aqui com os venenos que eles estão soltando em tudo, no alimento, na água, no ar, em tudo, nos meios de comunicação, né? Tudo. Manter-nos lúcidos, capazes de discernir, quanto possível, né? Capazes de discernir, né? O que vem de uma verdadeira cultura, aquilo que vem verdadeiramente de Deus, as leis que vêm realmente em uma hierarquia saudável, né? De Deus, né? Desde aquelas leis divinas, né? Daquelas que são humanas e diabólicas, satânicas, né? Inspiradas as nossas leis maiores, as constituições, quantas vezes são escritas por bandidos maçônicos, por bandidos. Né? Agora, vamos nos obrigar a cumpri-las? Que é isso? Que é isso? Tão importante é a hierarquia das leis desse caso. Mas então, sim, a espiritualidade, uma parte da espiritualidade seria o afrontamento dos acontecimentos finais, dos grandes eventos. Afrontar isso com toda a sabedoria, com toda a ciência, com toda a coragem, com todo o labor, né? Afrontar isto, né? Esse é certamente deveria fazer parte é uma grande viga mestra dessa espiritualidade que queremos erigir, né? E viver agora no fim dos tempos. No fim dos tempos. E então, sim, essa é uma outra fonte de espiritualidade. Isto é, já tocava, né? O discernimento dos tempos. Isso é essencial, né? Discernir os tempos, saber aquilatar, né? Medir com precisão o tempo que nós vivemos. Faz parte da nossa espiritualidade crer que realmente estamos no finalzinho dos tempos. Ler os grandes sinais como vindo de Deus, os grandes acontecimentos como vindo de Deus, para a salvação das almas, para a salvação dos homens. Saber interpretar tudo aquilo que está acontecendo segundo o Espírito Divino, o Espírito Santo de Deus. Saber rejeitar aquelas ideias, aqueles pensamentos que tentam inculcar em nós e que não vêm do alto.
a mentalidade, criar a mentalidade divina, capaz de perceber de longe quando alguma coisa que está sendo veiculada, normalmente pelos meios de comunicação, aquilo não é católico, aquilo não nos ajuda a esperar Jesus, aquilo não nos adere mais plenamente à igreja, aquilo não vem para ajudar-nos a afrontar os sofrimentos deste mundo. Ciência, sabedoria divinas para podermos bem aquilatar aquilo que... Quantos estão vivendo aí nesse mundo sem saber o que está acontecendo? Vão indo de roldão, vão indo na onda, mesmo que ela seja um tsunami, que arrasta e que destrói tudo. Nós não, temos que... o espírito crítico, a capacidade de discernir, de bem escolher, acho que é importante na nossa espiritualidade. Enfim, queridos, só mais uma coisinha. Claro que um tratado completo disso teria que se fazer, né? Mas, enfim, o que restará, sabemos, tem a fé, tem a esperança, mas aquilo que restará é a caridade. Esse é o primor. É o primor. Mas a nossa caridade é para com os homens, para com todos, mesmo uns para com os outros, vai na linha daquilo que até agora viemos fazendo. Vai de alertar, advertir, quando a coisa não é mais a Igreja Católica. É da falsa igreja, da contra-igreja. Saber alertar os homens, evangelizar seria, né? Dizer para os homens de que isso aí não é mais cristão, isso é diabólico, satânico. Nossa caridade vai no sentido, com certeza, de socorrer aqueles que vão estar perdidos, sem nada nesse mundo. Quanto me preocupo de construir alguma coisa aqui para abrigar aqueles que vão estar aí, como prófugos, verdadeiros prófugos, errantes, andando por este mundo, sem eira nem beira, sem saber o que fazer, sem compreender o que está acontecendo, sem saber o que armas se deve usar e o que se deve fazer. Então, acolher e poder alimentar, vestir, calçar, dar um teto, abrigar verdadeiramente, quanto é importante, quanto é importante. Nossa caridade, com certeza, vai de evangelizar, de dizer a verdadeira fé, apontar a verdadeira religião, a única verdadeira, a imensa caridade, esta, é de dizer para os outros Deus, o verdadeiro Deus, Jesus Cristo assim como Ele é, a Santa Igreja como Ele a criou, a edificou, a fundou. Então, sim, evangelizar, isso é importante. Teremos muito ainda que evangelizar, nossa catequese autêntica, verdadeira, que há de ser cada vez mais, cada vez mais. Mas caridade também é curar as feridas, cuidar dos corpos, até a sepultura, até sepultar os mortos. É imensa caridade. Será imensa caridade. E com certeza também aquelas outras coisas que sempre fazem parte da vida cotidiana, a relação com os outros em urbanidade, em respeito, em auxílio, estar sempre com a mão estendida, capaz de socorrer, de ajudar em tudo, estar atentos a todas as necessidades. Né?
uns dos outros e se dispor mesmo a fazer, a ir atrás. A caridade tem que ser a princesa, de fato, de toda a nossa espiritualidade, a espiritualidade do fim dos tempos, a espiritualidade do fim do mundo. Então, esses alguns traços, talvez principais, do cultivo de uma sã, uma boa espiritualidade para o fim dos tempos, queridos. É por aqui que temos que dirigir as nossas almas, a nossa ação, né? Tudo aquilo que nós tem que ser. A grande nota é esta, de fato, de reconhecer o tempo que vivemos, de que nós estamos no fim dos tempos, no fim do mundo, né? Que os grandes sinais disto já estão aí, um dos quais é a destruição da igreja, é estar na presença do falso profeta. Esse é um dos principais, né, sinais de que já estamos aí no fim dos tempos mesmo, no fim do mundo, de fato. Então, assumir essa espiritualidade é aquilo que, de fato, há de importante para nós. Essa é a espiritualidade do nosso tempo, daqueles homens que são os homens, a geração última, os homens do fim dos tempos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.